a presença desse Deus que é sobre todas as coisas, que é excelente. E nós vamos já à palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. Nós vamos discorrer um pouco mais sobre a ministração que nós trouxemos no último culto do ano de 2023, lá no dia 31. Mas eu gostaria que hoje nós pudéssemos refletir um pouco mais sobre esse texto bíblico. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, a partir do primeiro verso. Todos encontraram? Todos encontraram? Amém. Eu vejo parece estar assim, né? Meio quietinho, cansadinho. Obrigado, Deus. Nós vamos ministrar a palavra de Deus. O nosso irmão, pastor Wendel, já vai se preparando. Ele vai ministrar a Santa Ceia à igreja nessa noite. O nosso irmão, pastor Antoniel, intimou ele para ministrar a ceia. E eita, não era para contar não, né? É melhor você estar separado, para não ter grito. Amém, irmãos? Mas nós vamos, hoje vai ser a 3 mãos, né? Pastor Antoniel abriu, eu vou ministrar, pastor Wendel vai ministrar a ceia. E ao final nós faremos as apresentações dos cargos para 2024. A gente continuar trabalhando. João capítulo 12, a partir do primeiro verso. Vamos fazer a leitura juntos. O texto também está ali na nossa tela. Você pode nos acompanhar. Aqueles que estão sem Bíblia, podem olhar ali. Isso ali não é uma justificativa para você não trazer a Bíblia. Próximo culto traga, tá? Mas é para a gente ajudar aí aos irmãos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali servia, ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar do que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do seu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim, vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Pai, nós estamos diante de Ti, louvando o Teu nome, bendizendo a Tua presença, rogando que a Tua misericórdia nos alcance e que sejamos mais uma vez alcançados por todo o Teu amor nas nossas vidas. Faz-nos, Senhor, cheios de Ti, que a Tua palavra alcance terra boa, Pai, para que ela possa frutificar dentro de cada um de nós. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.
Irmãos, esse texto ele vem sendo ministrado ao meu coração já há alguns dias, mais de semanas. Um dia eu começava a refletir sobre a história dessa mulher apresentada por João. E eu vou pedir que nesse momento a gente possa sentar, ficar todo mundo quietinho nos nossos lugares. Aqueles que estão fora, entra. Apenas fica as lideranças que estão cuidando aí. Mas os demais, sentadinhos dentro da igreja para a gente assistir o culto. Amém? Quando nós pensamos sobre essa temática, é um texto que é apresentado, e ele é apresentado por João de uma maneira tão fantástica, porque João ele começa a descrever um momento em que é apresentado sobre Jesus, sobre uma família, sobre uma realização de um jantar, que era um jantar que trazia uma conotação de gratidão, de agradecimento, de honraria. Era um jantar que havia sido tão bem preparado para aquele que estava chegando em Betânia. A palavra do Senhor diz que essa chegada de Jesus até aquele lugar é uma chegada que antecedia os dias em que Jesus seria levado à prisão, ao sacrifício, a ser entregue em um madeiro, aquilo que estava sendo apresentado na expectativa do cumprimento de uma profecia que por tantos homens de Deus havia sido apresentado aquele povo. Mas quando nós paramos para refletir sobre esse texto, o Senhor me fazia atentar para alguns detalhes sobre aqueles que compunham esse jantar. Lázaro, como nós bem conhecemos, ele é aquele que Jesus, depois de 4 dias, ele já morto, ele chega à cidade de Betânia e ele se encontra com Marta e Maria angustiadas, porque haviam perdido seu irmão. Elas haviam sinalizado: Jesus, vem cá, e ele demorou na ótica daquelas mulheres. Mas Jesus vai ao túmulo e, como nós bem conhecemos, ele diz aquela célebre frase: Lázaro, sai para fora. Marta e Maria, em outra ocasião, também haviam vivenciado uma relação com o Senhor, em que Jesus chega à sua casa e Marta se envolve por tantos afazeres. E Maria diz: eu vou sentar aos pés de Jesus. Nesse jantar, Cristo vivencia situações similares. Quando o texto apresentado por João, ele vai trazendo a narrativa daquele tempo, daquela realidade, ele começa dizendo: ali eles prepararam um jantar para Jesus. Mas agora ele começa a dizer como cada membro daquela casa se comportava. Você pode ir comigo no verso 2. Verso 2 do capítulo 12 de João, ele diz: ali prepararam um jantar para Jesus. Mas o que Marta estava fazendo? Servindo. O que Lázaro estava fazendo? Sentado à mesa com Jesus. Mas o que Maria ela faz? Aí ela vai nos seus bens, recolhe aquele vaso do perfume mais caro, e agora Maria tem novamente um ato de adoração àquele que estava naquele lugar. E sabe, queridos, quando nós paramos para pensar e refletir sobre estes comportamentos, eu não quero aqui apontar um comportamento falho, julgador sobre Marta e Lázaro, mas eu estou querendo
Mas por muitas vezes nós estamos nos comportando apenas como o serviço, ou apenas como anfitrião da casa, mas não estamos reconhecendo de fato quem está conosco. Marta, mais uma vez, se preocupou com o serviço. Marta, por mais uma vez, está ali preocupada naquilo que ela ia preparar para o mestre, naquilo que ia preparar certamente para outros nomes daquela sociedade que haviam sido chamados para aquele momento, que estavam assentados à mesa com Jesus. Está errado? Não, irmãos. Mas o que nos chama a atenção é aquilo que nós fazemos com diferencial diante do Senhor. Quantas vezes estamos tão preocupados com todos os afazeres da obra, mas esquecemos de que não é só fazer, não é só servir, não é só organizar, não é só liderar. Às vezes a gente até se comporta com aquilo, são os meus filhinhos, são os meus componentes, não são os meus. Mas será que de fato nós estamos vivendo o que Maria, ela viveu? Maria, ela decide ir até Jesus e mostrar diante de Jesus quem ele era para ela. Onde Maria, ela para e diz, eu preciso que todos reconheçam quem é Cristo na minha vida. Eu preciso que todos entendam que eu não estou devotado a uma celebridade, eu não estou devotado a um homem importante, eu não estou devotado a alguém que tem uma autoridade, eu estou devotado àquele que de fato é o Deus da minha vida. Transforma. Era um ato que trazia implícito gratidão. A questão, irmãos, é que nós, por muitas vezes, não estamos reconhecendo Cristo como Ele o é. O culto de Santa Ceia deveria ser um culto em que nós deveríamos estar celebrando. Deveria ser o culto mais esperado por toda a congregação. Deveria ser aquele dia em que toda a congregação ansiaria por estar ali, ansiaria por estar vivendo uma entrega. Era um momento de parar e dizer, Senhor, é a noite que eu vou trazer a memória, junto com os meus irmãos, sobre o que o Senhor executou por nossas vidas. Mas nós, por muitas vezes, ou a grande maioria de nós, por muitas vezes assim não entende. Porque não estamos, de fato, reconhecendo quem é Jesus. Os espíritas acreditam em Cristo. Mas como eles apontam a Cristo, um grande homem de fé, de um comportamento extraordinário, um homem que fazia o bem, um homem que cuidava dos pobres, um homem que cuidava dos necessitados, e aí eles trazem para si, preciso ser igual. Eles não têm a compreensão de que Cristo não veio
Os judeus, eles têm a mesma compreensão. Os judaizantes, quando olham para Cristo, olham, foi um profeta. Foi um homem bom, foi um homem que fez o que era certo, mas não reconhecem Cristo como Salvador. Nós, como igreja, Maria ainda estava vivendo dias que antecediam a crucificação de Cristo. Mas Maria já estava antes disso, honrando aquele que seria entregue por sua vida. E nós? Sabe, queridos, a gente chega à casa do Senhor e a gente se organiza, se prepara para tantas coisas. Mas eu paro e digo, Senhor, se eu me entristeço com o mau comportamento de homens e mulheres, e o Senhor? Sabe, irmãos, nós não temos o melhor ministério de louvor, os melhores vocalistas, os melhores músicos. Nós não temos os mais renomados pregadores da palavra. Mas nós servimos a um Deus que Ele está entre esses que estão aqui a fazer a obra do Senhor. Porque, como diz em Romanos capítulo 12, a glória não é nossa. A glória não é nossa. A glória naquele jantar não era para Lázaro. E lá no verso 9, eles diziam que muitos dos judeus estavam ouvindo falar e eles estavam indo até aquele lugar para ver Lázaro. Porque Cristo havia ressuscitado. Sabe, queridos, sabe o que é você parar e olhar que eu estou indo ver pregador A, cantor B, mas não estou indo ver Cristo? A consciência cristã está chegando aí. E quantos de nós estamos nos preparando na agenda? Eu vou ver fulano. Projeto Sola vai estar. Paulo César do Grupo Logos vai estar. Quando nós deveríamos estar vivendo, Deus tem preparado um tempo diferente. E não importa quem vai estar, não importa quem vai cantar, não importa quem vai falar, não importa o que vai ser apresentado naquele lugar, eu preciso ir com o meu vaso de puro nardo para que eu entregue uma adoração genuína, independente de quem ali estiver, porque o dono da festa ali vai estar. E a Ele todo louvor, a Ele toda adoração, a Ele toda glória. Mas eu preciso reconhecer Cristo. Eu preciso reconhecer Cristo. Marta, ou melhor, Maria, ela reconheceu que quem estava na casa dela não era Hernandes Dias Lopes. Quem estava na casa dela não era Augustus Nicodemus. Quem estava na casa dela não era o vocalista do Projeto Sola. Quem estava na casa dela não era o Paulo César de tantos anos de ministério. Quem estava na casa dela não era importante por ser o Lázaro ressuscitado.
Importante era aquele que tinha operado o milagre do Lázaro ressuscitado. Quando nós entramos na casa do Senhor e entendemos quem é este Deus, não importa quem está aqui à frente, não importa o que está sendo apresentado, eu olho para aquele que está executando todo o plano por trás das canções e palavras apresentadas. Glória! Porque quem me transformou foi o Senhor. Quem se sacrificou por mim foi Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de tantas discussões que, na minha opinião, são discussões tão bobas. Você chega num ambiente de escola de teologia, não se pergunta mais: e aí? Como é que está a tua vida com Deus? Não, a pergunta é: tu é arminiano ou calvinista? Aí já vem a segunda pergunta: tu acredita que a igreja vai passar pela tribulação ou não vai passar pela tribulação? Tu é de uma igreja reformada? Quando a nossa palavra, aquela que o Senhor deixou para nós, diz: serão salvos aqueles que creem em Cristo como Salvador. Entrarão na mansão celestial aqueles que estiverem com vida no altar do Senhor Jesus. Porque nós estamos preocupados com todos os outros presentes na festa, mas não estamos preocupados com a razão da nossa festa. Na nossa cantata, eu não estou aqui fazendo uma crítica negativa à nossa irmã Carol, mas ela chegou e fez: sabe, a gente não vai ornamentar a igreja, não vai colocar umas bolas, umas luzinhas, uns pisca-pisca. Carol é a dona do pisca-pisca, né? Ela ama. Eu disse: não, Carol, esse ano a gente vai fazer diferente. A gente não vai olhar para nada estético. Vamos olhar para Cristo, o homenageado dessa festa. E ela não teve uma má intenção. Marta não estava tendo uma má intenção em organizar o jantar. Lázaro não estava sendo um mal intencionista ao sentar à mesa com Jesus. Mas às vezes, irmãos, nós temos que ser despertos a fazer por Cristo mais do que subir ao altar e cantar, mais do que subir ao altar e pregar, mais do que sentar numa cadeira e estou no culto. Mas eu preciso fazer mais. Qual é o vaso de puro nardo que você ofereceu ao Senhor nessa noite? Qual foi o presente especial que você hoje chegou e disse: eu vou entregar a Jesus? Ou você correu de um lado para o outro para organizar isso, para preparar aquilo, para olhar aquilo outro? Ou você se preocupou mais em conversar com a pessoa do lado, em brincar com o vizinho, em olhar para o celular? Ou você parou e disse: eu preciso fazer reverência a esse Deus? Hoje é dia de ceia. Hoje é o dia que a gente para e começa a trazer à memória. Isso deve ser todos os dias, irmãos. Mas a instrução de Paulo foi: quando você sentar à mesa, quando você se juntar à igreja,
para ministrar a ceia, para participar da ceia, traga a memória. Eu ouvia hoje um videozinho, eu agora estou na dúvida se mandaram para mim ou foi por um acaso que ele apareceu, mas uma fala de Helena Tanuri que ela dizia: nós estamos vivendo um tempo de igreja apenas que consome o que está na mesa, mas que não senta para viver os relacionamentos da mesa. Eu gosto muito dessa fala, irmãos. Eu gosto muito quando faz essa colocação de sentarmos à mesa. Porque sentar na mesa coloca todo mundo em igual. Está tudo ali em volta de uma mesa. Hoje a gente tem essa cultura de quem senta à ponta da mesa paga a conta, né? Mas de fato a mesa não tinha essa conotação. Era o momento em que você sentava e você dividia. Mas você já parou para pensar que vivemos tempos tão corridos que às vezes você não senta à mesa? Você passa na carreira, pega ali o pão e vai comendo enquanto está indo para a escola, ou no carro para o trabalho. Ou às vezes você está tão apressado, eu preferi dormir um pouco mais, corre ali, pega um lanchinho, leva, come no trabalho. A gente está fazendo igual na presença do Senhor. Deixa eu comer rápido. O meu devocional, para ser mais simples, eu vou pegar um livro que já tenha pronto. Eu só faço ler. Não, é mais fácil eu baixar um aplicativo no celular. Enquanto eu estou ali no carro, indo trabalhar, boto ele para falar e eu estou ouvindo. Porque nós, e eu não estou fazendo uma crítica, irmãos, aos livros de devocionais, eu estou um bocado, porque eu amo. Não estou fazendo uma crítica aos aplicativos, eu tenho o Glorify no meu celular. Eu estou falando de nós vivemos uma dinâmica consumista. Mas não de sentar, conversar com aquele que é o dono da festa. Chorar diante do Senhor. Se derramar diante de Cristo e dizer: Senhor, os dias não estão bons. Porque eu gosto, irmãos. Às vezes eu boto ali o Glorify, toca lá, fala ali o texto, mas depois eu paro. E agora, Senhor, o que o Senhor queria falar comigo com esse texto que eu ouvi? Porque, irmãos, devocional não é ler o textinho do livro, fechar o livro e fiz meu devocional. Devocional é mastigar aquele café da manhã que o Senhor me deu. Ou vai ser lá à noite, no final da noite, é um copinho de leite no final da noite. Mas o que o Senhor me ofereceu? Maria não estava ali consumindo o que estava na mesa. Ela estava participando da mesa. Participando. Eu acho lindo, irmãos, quando eu escuto a nossa irmã Lindinalva falando: irmãos, eu estava ali e eu pensei: Senhor, isso é comigo, é coisa da cabeça. Mas que daqui a pouco está reconhecendo. Você só reconhece, irmão, se você gastou tempo. Se você, é da minha cabeça, foi isso. Acabou-se. Mas você viver esse relacionamento com o Senhor. Maria decidiu fazer mais do que entregar o serviço, do que sentar naquela mesa e servir um jantar, do que ser alguém, uma boa anfitriã. Ela disse: meu Jesus, ele merece mais. Glória.
Ele precisa ser destacado neste lugar. João, ele faz um apontamento que para mim traz um quê tão extraordinário. Porque ele diz assim, ó. Só aqui, verso 3. Lá no finalzinho. Maria chega, derrama o perfume nos pés de Jesus, seca com os seus cabelos, e João diz ainda assim: a casa, ela encheu-se da fragrância daquele perfume. Sabe o que é isso, irmãos? É você entregar o seu mais diante de Jesus, e a sua ação sair assim, ó, fazendo com que todos vejam o que você fez por aquele que é santo. Que causa? Você é notado, você é visto por um ato que alcança outros. É necessário que nós venhamos ter esse comportamento diante do nosso Deus. Qual é o perfume raro que você trouxe a Jesus nessa noite? Ou melhor, perfume caro. Não é perfume raro, é um perfume caro. Quem você trouxe para Jesus? Quer que você fique de pé nesse momento? Nós vamos orar ao Senhor. Eu já peço que os nossos irmãos, pastores e presbíteros, aqueles que vão estar trabalhando na ceia do Senhor, já se coloquem em posição, já podem ir sentar, lavar suas mãos. Enquanto nós oramos, eu queria que você fechasse os teus olhos, que você se colocasse diante do Senhor, dentro de tudo aquilo que é uma necessidade em ti. E sabe, irmãos, talvez você nessa noite chegou nesse lugar pensando: Senhor, e aí? Eu sei, eu não sei. Mas sabe qual é o maior perfume que nós podemos entregar diante do Senhor? É a nossa humildade, reconhecendo quem Ele é. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. E diante da Tua presença, nós nos derramamos. Reconhecendo, Senhor, que quantas vezes nós somos como... Quantas vezes nós somos como Lázaro, como Marta, tão preocupados com tudo aquilo que a nossa ótica diz que devíamos fazer, entregar, executar, porque precisa o Senhor ser melhor visto, melhor notado. Quando o Senhor requer de nós entrega, não porque somos mais, não porque somos melhores, não porque somos os bacanas da história, mas porque reconhecemos que somos necessitados de Ti, Senhor. Carentes. Carentes. Carentes de Ti, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Nós choramos em nome de Jesus.